Os 5 episódios mais marcantes de Yu Yu Hakusho. Sucesso absoluto no Brasil e em diversos países nos anos 90, Yu Yu Hakusho ainda é considerado por muitos um dos melhores e mais divertidos animes em todos os tempos. Protagonizado pelo encrenqueiro e determinado detetive sobrenatural Yusuke Urameshi, a animação gira em torno da relação entre o mundo dos homens, mundo espiritual e mundo das trevas, que teve em Urameshi e seus amigos o fio condutor para a resolução de todos os problemas. O anime, que teve 112 episódios, conseguiu aliar uma história bem completa e densa, com combates memoráveis, personagens cativantes e muito, mas muito humor. No Brasil, por exemplo, a dublagem original foi feita em 1995. Foi considerada uma das melhores em toda a história do entretenimento nacional, pois conseguiu reunir a emoção necessária no anime com gírias e adaptações muito interessantes para a nossa língua. Tal como os outros animes, Yu Yu Hakusho é dividido por sagas. A primeira saga é a saga do detetive sobrenatural. A segunda é a saga Torneio das Trevas. A terceira é a saga Capítulo Negro e a última saga é a saga dos Três Reis. Há quem considere, porém, que o início do anime, que mostra a emancipação de Yusuke como detetive sobrenatural para ganhar o direito de viver novamente, seja uma saga separada, porém o público brasileiro acostumou-se com os períodos atrelados aos vilões e acontecimentos mais específicos. Por isso, vamos com essas divisões, no caso 4 divisões: o detetive sobrenatural, o Torneio das Trevas, Capítulo Negro e Saga dos Três Reis. Por ser um anime com tão tensa mista, por assim dizer, a escolha dos episódios mais marcantes são as mais restritas a acontecimentos extremos, como mortes, descobertas, vitórias épicas e os chamados plot twists, aqueles momentos de reviravolta que mexem com o nosso imaginário e fica em nossa memória para o resto da vida. Então, depois da vinheta, segue o vídeo com os 5 melhores episódios de Yu Yu Hakusho. Vale a pena citar o primeiro episódio, pois ele é quem traça praticamente boa parte do que vem acontecer no anime posteriormente. O estudante Yusuke Urameshi acaba sendo morto, atropelado na tentativa de salvar uma criança no meio da rua. Logo de cara ele é resgatado por Botan, a agente do mundo dos mortos que trabalha para Koema, um dos chefes do além, e que tem que determinar para onde as almas vão. Nesse episódio conhecemos um pouco da personalidade de Yusuke Urameshi e alguns personagens que são importantíssimos para a trama. Além de Koema e Botan, Kazuma Kuwabara, melhor amigo de Yusuke, e Keiko, sua namorada e melhor amiga. Vimos também como era o relacionamento de Yusuke com sua mãe, a Atsuko Urameshi, e todas as pessoas na escola. Com muito carisma e humor, o primeiro episódio serviu, como poucos, a ensinar o público a gostar do anime, que naquela época convivia com o luto do fim dos Cavaleiros do Zodíaco. O segundo episódio é A Partida de Genkai, que é o episódio 52. A morte da Mestra Genkai em meio ao Torneio das Trevas foi um dos acontecimentos mais dramáticos em todo o anime. Após passar toda a doutrina Leikou Hadouken para Yusuke, a mestra ficou com os poderes muito mais limitados e teve de enfrentar Toguro, principal vilão da primeira saga do anime, e seu ex-parceiro de luta. O combate foi rápido, mas cercado de memórias, discussões, julgamento de caráter e toda uma cadeia de informações que ajudou os espectadores a entenderem muito mais sobre o passado de Toguro e como ele conseguiu poderes assombrosos e juventude ilimitada. O ressentimento de Genkai com seu amigo era notória e ela perdeu a vida como um caminhão de sentimentos sendo despejado. Além disso, o capítulo ficou marcado pelo carinho que Yusuke tinha por sua mestra. Ao vê-la em seu leito de morte, o discípulo jurou vingança às vésperas de enfrentar o time Urameshi e o time Toguro no Torneio das Trevas. Não adianta, eu vou morrer. Mestra! Estava preparada, sabia desde aquele... O
terceiro episódio é o episódio 60, o ódio explode, o ataque de Kuwabara. Durante o enfrentamento entre os times Toguro e o time Urameshi, um capítulo em especial ficou muito marcado pelo alto nível de emoção e superação de um dos personagens. Kuwabara era o único membro do time que não tinha conhecido da morte de Genkai. No caso, Yusuke não tinha contado nada para ele até então. Em meio à luta de Kuwabara com o irmão mais novo de Toguro, a notícia da morte da mestra foi dada pelo próprio Toguro, em uma tentativa de desestabilizar seu adversário. Naquele momento, o que acabou chamando a atenção e desaprovação de seu irmão mais velho. Aliás, vale a pena citar Toguro o Grande, é um vilão que possui certa dignidade. Não chega a ser maléfico, porém, seu estilo peculiar e série de lutas e combates é algo que tem que ser destacado. Após Kuwabara receber a notícia que sua mestra havia sido assassinada, ele se encheu de fúria e fez disparos, um ataque excepcional em Toguro, que ficou sem ação, acabou morto com o novo formato da espada experimental dada a Kuwabara pelo lutador Suzuki do time Urautogi. Outro episódio marcante foi o episódio 64, a última batalha. Pode parecer meio clichê colocar uma batalha desse porte em uma lista dos episódios mais marcantes, porém, no caso da luta entre Yusuke Urameshi e Toguro, não tem como não colocar. A vitória de Urameshi não sagrou apenas o seu time como campeão do Torneio das Trevas, mas também foi uma vingança contumaz de um pupilo ferido pela morte de sua mestra e que selou uma trajetória muito conturbada, melancólica, controversa no caso de Toguro. O vilão, já com o máximo de seu poder, estava prestes a eliminar mais um de seus amigos, no caso o Kuwabara, logo depois de ter ferido Kuwabara gravemente, a ponto de todos acharem que ele havia sido assassinado, o que não aconteceu. Isto fez com que Yusuke liberasse todo o seu poder que a mestra Genkai havia lhe passado, o licor Hadouken, e deixou a luta em pé de igualdade, com o protagonista conseguindo desferir um golpe poderosíssimo em Toguro. Para pôr fim à batalha, ambos elevam seu poder ao máximo e Yusuke dispara seu último Rinnegan para enfim derrotar seu maior inimigo. Com você, Toguro. Eu duvido. O outro episódio marcante é o episódio 83, a decisão firme de Kurama. A saga de Sensui Capítulo Negro não trouxe apenas lutas memoráveis, porém também um enredo completo, maluco e inteligente. E por que não? Os lutadores escolhidos pelo vilão tinham poderes diferenciados e muitos específicos chamados de territórios, e quando seus inimigos os invadiam, estavam completamente sob a mercê desses poderes. Nós aqui até fizemos um vídeo específico sobre a saga de Sensui. Eu vou deixar aqui abaixo nos comentários fixado para você assistir. No capítulo 83, o jovem Amanuma, que detém o poder de trazer o mundo dos games para a realidade, enfrenta Urameshi e toda a turma desafiando em jogos eletrônicos. A questão é que, para nossos heróis, a derrota é consequentemente a morte. Acontece caso todos sejam vencidos ou desistam. Porém, no caso de Amanuma, o desfecho foi bem pior. Usado por Sensui para derrotar Urameshi e os outros, Amanuma usou seu poder sobrenatural para enfrentar Kurama em um jogo onde sua derrota poderia lhe custar a vida. Sabiamente, Kurama sacou tudo e fez questão de dizer ao menino que caso ele fosse derrotado, perderia a vida. Foi uma decisão duríssima, pois ao obter a vantagem psicológica sobre Amanuma, Kurama sabia que venceria e que seria o responsável pela morte de uma criança. Amanuma possui o poder de transformar o jogo em realidade. Como acontece em todo jogo, se nós desistirmos, morreremos. Se continuarmos, simplesmente o jogo prossegue. Aqui nesse território, o final será igual a qualquer jogo. Eu presumo. E o episódio bônus é o episódio 103, as últimas palavras de papai. Por mais que as lutas que se seguiram na saga Capítulo Negro, principalmente Yusuke contra Sensui e no Torneio do Mundo das Trevas, foi mesmo esse episódio que marcou bastante em Yu Yu Hakusho. Neste momento já sabíamos que Raizen,
o Rei das Trevas era o pai de Uramesh e que ele vivia em greve de fome há mais de 700 anos. Raizen se alimentava de seres humanos e era considerado um canibal, muito embora ele próprio seja um monstro e não uma pessoa. Após chegar ao limite da fome, o Rei das Trevas ataca o próprio filho tentando devorá-lo, porém logo recobra a consciência e em seguida conta os motivos pelos quais iniciou essa greve que viria a matá-lo. O monstro havia invadido o Japão e estava muito ferido após ser atacado. Em um momento de fuga, ele acaba se encontrando com a bela e misteriosa curandeira budista, que trata de seus ferimentos e faz com que o Rei das Trevas sucumba ao desejo e perca a vontade de devorá-la. Ao perceber a vontade de Raizen, a mulher o seduz de maneira controversa e o amaldiçoa, por assim dizer, falando que caso o monstro a possuísse, ele perderia completamente a fome e a vontade de devorar outros seres vivos. Talvez tenha sido isso mesmo, uma maldição, porque Raizen, após passar uma noite com a bela curandeira, decide por si nunca mais se alimentar de ninguém. Mas o fato aqui que mais chama a atenção é que dessa relação surgiu a primeira encarnação de Yusuke, o que fez ele próprio indagar seu pai momentos antes de vê-lo morrer de fome, literalmente. Descoberta da origem de Yusuke e um pouco do que foi a trajetória de Raizen, um dos personagens mais legais de Yu Yu Hakusho, certamente explodiu a mente dos fãs, que, claro, gostaria de ter sabido mais sobre o Rei das Trevas. E aí, amigos otakus, concorda com a nossa lista? Deixa nos comentários e peça também sugestões de mais vídeos sobre o Yu Yu Hakusho ou outro tipo de anime, certo? Sucesso returbante dos anos 90, Yu Yu Hakusho foi um anime recheado de ação, humor e personagens carismáticos e cativantes, conquistando milhões de fãs pelo mundo. Por isso que a gente sempre relembra aqui e faz vários vídeos sobre esse maravilhoso e ótimo anime que é Yu Yu Hakusho, certo? Então, que você que gostou, deixa seu like, curte, comenta e compartilha e até o próximo encontro.